Olá pessoal, muito bom dia. A gente está de volta aqui para dar continuidade ao estudo do livro dos profetas menores. A gente vai tratar hoje sobre Zacarias. A gente vai fazer esse estudo em 2 módulos, porque ele tem um assunto muito importante. Tem as visões noturnas de Zacarias que eu queria tratar com vocês com calma, uma por uma, de maneira que hoje a gente vai dar uma visão geral do livro, para na próxima semana a gente tentar esmiuçar com mais detalhe aquilo que ele trata sobre as suas visões noturnas. Ali tem assuntos muito importantes que eu não gostaria de passar assim de maneira muito rápida sobre essas visões noturnas, porque ali tem assuntos que trata sobre a visão de Cristo, a visão escatológica e apocalíptica, de maneira que eu queria tratar com vocês bastante calma, para a gente poder se aprofundar um pouco mais e não ficar na superficialidade. E eu também não quero fazer um estudo muito longo. E se juntar tudo, vai dar muito tempo. Eu quero então dividir. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o porquê que Israel foi parar no exílio, o seu retorno de lá e um pouquinho da visão do livro de Zacarias, para então na próxima aula a gente falar sobre o que eu acabei de dizer agora para vocês, tá bom? É importante observar na mensagem dos profetas, principalmente menores, e sobretudo aqueles que são chamados profetas do pós-exílio. Numa aula, o Bruno mostrou bem o quadro, onde revela ali os profetas que são anterior ao exílio, aqueles que são durante o exílio e pós o exílio, e Zacarias é um, como Ageu, o próprio Malaquias, que será o próximo, só que Malaquias vem realmente bem mais tarde, vem junto contemporâneo a Esdras e Neemias, né? A presença deles, que vai ocorrer provavelmente 60 anos depois da questão de Zacarias e Ageu e tudo mais. Eles tinham como propósito, nas suas mensagens proféticas, consolar o povo de Israel, porque foram 70 anos de puro sofrimento, e agora Deus estaria consolando eles, e ao mesmo tempo repreendendo. Haveria repreensão sim, mas não mais pelo pecado deles, que ficou para trás. O pecado fez com que eles fossem para o exílio. Agora repreendendo pela pouca fé, pelo desânimo. Então, consolar e ao mesmo tempo repreendê-los, mas é uma repreensão carregada com ânimo, com uma mensagem de ânimo, para que eles reconstruíssem Jerusalém, não só o templo, como as muralhas de Jerusalém, que vai ser produzida por Esdras e Neemias, e Malaquias vai estar nesse período. Então o propósito é esse. Agora eu quero lembrar a vocês, olha o relato dramático que fez com que que fez com que Israel fosse parar no exílio. Olha só, vou relembrar com vocês, lendo o livro de 2 Crônicas, lá no capítulo 36, o verso 15 diz assim: O Senhor, Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera de seu povo e de sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo e não houve remédio algum. Por isso o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos seus jovens. Não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados em idade, e todos os deu na sua mão. Todos os utensílios da casa do Senhor, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor, os tesouros do rei e dos príncipes, tudo levou ele para a Babilônia. Queimaram a casa de Deus e derribaram os muros de Jerusalém. Todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. Os que escaparam da espada, a esses levou ele para a Babilônia, onde se tornaram seus servos e de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse de seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumprissem. No caso aqui, se cumpriram. Os 70 anos se cumpriram. Então está aqui a causa
Enquanto os cronistas se assumiram a responsabilidade de anunciar, através das crônicas você vê isso, o pecado do povo, o pecado não só da idolatria, de adoração de outros deuses, mas também de prostituição. Por isso que o pecado de idolatria tem o mesmo significado do pecado de prostituição. Eles vão se ater a isso, e os profetas trarão uma mensagem de repreensão também, não esses profetas, mas os anteriores, os grandes profetas maiores, principalmente os maiores, Isaías, Jeremias, outros mais, Ezequiel. Eles corrigiam o povo. Enquanto os cronistas se preocupavam com o pecado da idolatria, os profetas vão se preocupar muito com o pecado da omissão do povo, dos mais ricos e da monarquia em relação aos mais pobres. Portanto, eles vão se preocupar com as questões sociais. Também vão tratar do pecado da idolatria, mas muito mais da questão do social. Eu queria ver com vocês agora, eu vou ler parte de um livro sobre a história dos judeus, de Hans Borges, que eu já tenho lido aqui, eu gosto muito, e ele faz um relato muito bacana acerca disso. Presta atenção. Para o judeu, quando houve a destruição de Jerusalém, para o judeu foi o fim de um ciclo e o início de outro. Israel foi punido, porém não rejeitado. Essa era a sensação do judeu, que tinha consciência de que não tinha sido rejeitado. Ele foi punido, mas não foi rejeitado. A aliança era indissolúvel. Das cinzas do fogo que destruiu o templo, nasce uma metamorfose. Qual é a metamorfose? Israel, receptáculo da revelação, assume o papel do judaísmo, portador de uma mensagem messiânica dupla, contendo a promessa particularista da reinstalação do povo na terra, a redenção de Jerusalém e Sião, e a visão universalista de um mundo de paz e justiça nascido do reconhecimento do Deus único. O que é reconhecimento do Deus único? Você verá que a partir de agora, Israel nunca mais adorará outro Deus. O pecado da idolatria não mais incomodará a nação de Israel até hoje. Até hoje. Isso foi tremendo. Então nasce aqui uma nova religião realmente. Eles trarão da Babilônia todos os conhecimentos que a Babilônia tinha na sua estrutura religiosa, né? Sobre anjos, por exemplo, que Israel não tinha. Sobre céu e inferno, também Israel não tinha. Isso foi aprendido lá. Então Israel vai remodelar a sua religião depois disso. Aliás, eles são muito inteligentes, o judeu é muito inteligente para isso. Para onde ele vai, de lá ele pega a cultura, o conhecimento, ele se enche de conhecimento daquele povo. É o povo no mundo que mais fez isso e tem feito. E eles aprenderam arquitetura com eles, aprenderam religião e arquitetura com os babilônicos, vão aprender com os persas, e assim vai. Cada nação onde eles vão, eles adquirem ali conhecimento, e de fato, meus irmãos, isso vai formar um povo que vai trazer muita contribuição para a humanidade. Muitos cientistas também na área médica, uma infinidade de riqueza que Israel vai produzir para a humanidade. Isso porque eles aprenderam realmente, habitando várias nações, eles assimilam a cultura e o conhecimento que aquele povo pode passar para eles. Em nenhum instante nutrem os exilados a ideia de que o desastre nacional pudesse ter acabado com o seu Deus. Acabou isto sim, em caráter total e definitivo, com a idolatria, como eu disse agora há pouco. Pois nunca mais eles já vão adorar. Eles aprenderam que o motivo que os levou para lá foi aquilo que a gente leu aqui em 2 Crônicas, foi o pecado da idolatria.
Sofrimento e dor pela perda da pátria servem de catalisador. E o inverossímil acontece. Os judeus não só não sucumbem aos acenos sedutores da religião pagã, eles não vão adotar. Vejam o Salmo 119, quando eles pedem para que entoem um cântico ao Senhor aqui. Como, disse o salmista, entoarei um cântico ao Senhor em terra estranha? Não há mais comunhão, eles resolvem não ter mais isso, fazer comunhão com as trevas. Eles não se sucumbirão mais à religião pagã, que derrotou o seu Estado, como também, no exato momento de seu desastre nacional, purgaram sua religião para sempre de todos os vestígios de paganismo. Nunca mais haveria mais paganismo na cultura do povo judeu, passando a viver na certeza absoluta de que a Shekinah, a divina presença, os acompanhara ao exílio. Agora nós vamos entrar no retorno de Israel para sua pátria, já com a figura de Ciro. Ciro entra em cena, que está dito lá em Isaías 43 como chamado de meu servo. Diferentemente da Assíria e de Babilônia, que deportavam todos os seus conquistados para as suas terras para servir de escravos e espalhavam inclusive pelas suas colônias, né? A Pérsia não vai fazer isso. Ciro vai ser de uma benevolência muito grande para com não só os judeus, mas como também para todos os seus conquistados. O grande dramaturgo Ésquilo, em sua peça no ano de 472, Os Persas, ele afirma sobre Ciro. Irá se referir a Ciro da seguinte maneira: o mortal abençoado pelos deuses, que levou a paz aos que lhe eram fiéis. E acerca de Ciro, ainda é dito sobre o edito que ele lança, lá em 2 Crônicas 36, 23. Assim fala Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me destinou a construir para si uma casa em Jerusalém, que está no país de Judá. Todo aquele que é de seu povo, esteja seu Deus com ele e que suba para lá. É interessante que acontece aí uma simetria muito impressionante da história de Israel. Assim como aconteceu com Abraão, seu patriarca, há 1000 anos antes, acontece com Israel. Agora Israel está atravessando a fronteira para ir para a Terra Prometida. Idêntico também quando ele sai do Egito, que ele sai do Egito atravessando o mar. Agora ele atravessará o deserto para chegar lá. Diz assim o texto de Isaías 43, 16 e 19. O Senhor que abriu a Israel uma passagem através do mar, abre-lhe agora uma via pelo deserto, reconduzindo o seu povo à cidade que vai aí então construir o seu segundo templo. Então vai estar a entrada aí a famosa reconstrução do templo que Zacarias estará se dedicando a incentivar o povo a fazer. Agora, nem todos quiseram voltar para Israel. Aqui ocorre a primeira diáspora da história de Israel, que vai mudar radicalmente tudo isso que a gente pode imaginar do que é o judaísmo como religião e o povo judeu. Muitos permanecem em Babilônia, até mesmo que foram incentivados pela palavra de Jeremias. Eu já disse isso aqui uma vez, onde Jeremias falou: quando vocês chegarem lá, na Babilônia, edifiquem casas, criem famílias. A ordem era que eles se casassem, tivessem filhos, porque o Senhor só tiraria eles de lá depois de 70 anos. Com isso, eles criaram riquezas, muitas riquezas. Ora, muitos não voltaram devido à criação dessas riquezas e se fincaram ali com suas raízes, né, naquela nação. Aí ocorre então a primeira diáspora do povo judeu. E isso vai até 1948, portanto 25 séculos vão se passar de diásporas, somando também a diáspora do ano 70 da era cristã, até quando a ONU instituirá um território para o povo judeu, em 1948, depois da Grande Guerra, da Segunda Grande Guerra. De maneira que quando eles saem de lá, eles saem também com suas riquezas.
Eles saem carregados de ouro e prata, que eram angariados uma parte entre os judeus exilados e a outra doada pelo tesouro persa. Devolveu tudo aquilo que a gente leu lá no livro de 2 Crônicas, que Nabucodonosor levou, agora Ciro devolve. Então devolve os objetos do templo, tinha muito ouro ali. Tudo isso tinha sido roubado e sido levado para a Babilônia. Quantos foram dos que retornaram para as terras de Judá? O livro de Neemias, lá no capítulo 7, 66, fala 42.360 pessoas, mais 7.337 servos e servas. Talvez esse número não tenha sido de uma única leva, foi aos poucos, ao longo de alguns anos, né? E o livro de Neemias ainda acrescenta 736 cavalos, 240 burros e 435 camelos e 6.720 jumentos. De qualquer forma, meu irmão, minha irmã, esse retorno foi e ainda continua sendo um momento histórico inédito de um povo a retornar à sua pátria, depois de ter sido exilado pela força. Isso não tem narrativa histórica em momento algum. Mais ou menos comparado a quando a monarquia vem de Portugal para o Brasil, segundo os historiadores, não tem isso registro em povo nenhum, onde a monarquia sai, largando seus palácios, seus castelos, seu poder central, para ir para uma colônia. Isso ocorreu entre Israel e Portugal. Isso não tem registro em nação nenhuma. Mas aqui é entre monarquia. Mas agora aqui é um povo, uma nação inteira saindo, retornando. Uma nação que perdeu o seu templo, suas cidades. Imagine, isso não tem relato histórico. Somente com o povo judeu realmente aconteceu isso. A caravana de pioneiros chega a uma Jerusalém totalmente desolada, destruída. Não só a cidade. Judá inteira está semi-abandonada, a terra está, na verdade, incultivada. Enfim, uma desgraça. Porque Babilônia deportou todos e ficaram ali apenas os mais pobres e miseráveis. Essa história de Israel, do seu retorno para uma região abandonada, destruída pelo inimigo, nos traça muito ensinamento. Podemos aprender muita coisa, sobretudo a fé, de crer num Deus que pode reconstruir todas as coisas, que pode refazer, nos dar de volta aquilo que um dia nós perdemos. Então, quando eu olho para essa história de Israel, o seu retorno, isso mexe muito comigo, que Deus é o Deus que realmente restitui. E é o Deus que restitui tudo. Ele restitui relacionamentos falidos, quebrados. Ele restitui a saúde. Ele restitui a finança. Enfim, ele faz de novo. Foi necessário que Israel chegasse ao extremo, quebrado, arrebentado. É como o oleiro que está fazendo o seu vaso, que dá errado, ele recomeça tudo, ele não conserta, ele recomeça e faz de novo. Então, quando Israel volta para uma nação, para uma terra, quando você olha assim, até chora da tristeza, porque tamanha é a desolação e a destruição, isso mexe muito com a nossa fé, porque Deus promete que Ele faria com que aquela terra voltaria a dar fruto. Então isso fala comigo, que Deus é Deus que pode nos abençoar e pode nos dar, de fato, aquilo que um dia perdemos. Um dia você talvez esteve numa posição muito elevada e hoje talvez você esteja numa posição de humilhação, seja em qualquer área de sua vida. Mas essa história, essa experiência mostra que Deus faz tudo de novo. Assim é o Deus que fez isso com a nação de Judá e faz isso com o seu povo, a sua igreja, hoje. Então eu quero que você creia nisso, meu irmão, que Deus é Deus da restituição. Agora entrando para falar um pouquinho de Zacarias,
Provavelmente ele seja o próprio autor, capítulo 1, verso 1, mais ou menos, deixa isso claro. E o propósito do livro é de encorajar a confiança, para que o povo confie nas profecias dele, porque semana que vem a gente vai tratar sobre isso, sobre as visões noturnas, né? Mas não apenas nas profecias que falam sobre julgamento, mas também nas grandes bênçãos prometidas para Jerusalém. Quando o reino de Deus vier em sua plenitude, Jerusalém será o grande modelo para isso. É como se dela partisse isso. Ela será as primícias dessa manifestação do reino. E de fato vai ser. Em Jesus a gente sabe disso. Lembra quando Jesus fala para os discípulos, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder? Jerusalém de fato vai ser o grande pontapé inicial para a manifestação da graça e a expansão do Evangelho, a expansão das mensagens do Senhor Jesus para o mundo. Então Jerusalém é tudo isso, só que Jeremias vai anunciar, vai pregar sobre esta importância, sobre a cidade de Jerusalém. Dos profetas menores, ele é o que mais enfatiza isso e vai deixar isso claro, como Isaías fez também, né? Mas ele é o que vai enfatizar isso. Portanto, todo o desenrolar histórico de Zacarias é o mesmo de Ageu também, acerca da reconstrução do templo. Mas só que Ageu vai ficar apenas nisso. Zacarias vai mais à frente. Ele vai tratar também de aspectos teológicos. Como eu falei lá no início, tem um grande ensinamento teológico o livro de Zacarias, né? Porque ele ensina claramente que o seu livro tem relação com temas messiânicos, apocalípticos e temas escatológicos. A gente vai ver isso semana que vem. Eu fiz aqui um resumo para a gente, mais ou menos, um apanhado, e assim eu vou estar encerrando esse momento, do que Zacarias ensina acerca de teologia. Olha só. Ele profetizou a vinda de Cristo em humildade. Capítulo 6, verso 12. Sua humanidade também, ele fala na sua humanidade no capítulo 6 também. Sua rejeição e a traição contra ele, em troca de 30 moedas de prata. A gente sabe o texto clássico que tem lá no capítulo 11. Sua crucificação, ferido pela espada do Senhor, diz ele lá no capítulo 13. Seu sacerdócio, tudo de Cristo. Sua condição de rei, sua vinda na glória, olha só, até sua vinda na glória ele fala. A edificação por ele do templo do Senhor, seu reino, o reino de Cristo como reino eterno, e a paz e a prosperidade que serão perpetuamente estabelecidas. Ora, estes textos falam sobre o Messias e dão bastante relevância àquilo que Jesus fala lá em Lucas 25, eu quero ver com vocês isso, Lucas 24, 25 e 27 a 27. Diz assim, ó, então lhes disse Jesus, ó nécios e tardios de coração para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Está aqui um relato feito por Jesus, onde Zacarias já mencionava isso. Zacarias fez um resumo de todo o ministério de Jesus. Seu ensino teológico também sobre o tema apocalíptico e escatológico. Zacarias predisse o cerco de Jerusalém que ocorreu no ano 70, a vitória inicial dos inimigos de Judá, a defesa de Jerusalém pelo Senhor, o julgamento das nações, lá no capítulo 12, as mudanças topográficas em Judá, a celebração das festas das cabanas na era de Cristo e a santidade final de Jerusalém e seus habitantes. Então, Jerusalém será o grande palco para a manifestação total e final do reino de Deus, que se dará somente quando Jesus retornar. Esse é o ensinamento de Zacarias. Eu quero voltar agora com vocês lá para Lucas. Eu li um texto onde Jesus falava
para os discípulos de Emaús, no caminho de Emaús, agora ele aparecendo para os discípulos, ele de novo repete mais ou menos aquilo que ele disse para os discípulos de Emaús. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E Zacarias resume bem isso daqui. Na próxima semana, a gente vai então tratar mais de forma minuciosa acerca das profecias que Zacarias relatou, ok? E deixou para a gente como um tesouro maravilhoso, tá bom? Eu quero desafiar você a ler o livro de Zacarias, são 14 capítulos, e descobrir esse tesouro maravilhoso que ele deixou para a gente. Na próxima semana a gente encerra, como eu falei, a gente vai entrar um pouco mais profundamente analisando a sua profecia. Quero desafiar você a participar. Mande perguntas, faça questionamento, dê sua opinião também acerca disso, porque o tema é vasto. Você fala sobre o Messias, entra em temas escatológicos e Apocalipse é muito vasto. Então aproveite o momento para você fazer perguntas e participar, ok? Um grande abraço, fique na paz e Deus te abençoe.